Pessoal, bom dia. Continuando a nossa aula da parte envolvendo circunferência trigonométrica, certo? Nós vimos que a circunferência trigonométrica é essa parte dividida nos ângulos, né? Ou dividida nos quadrantes, onde cada quadrante, no caso, equivale a 90 graus, certo? Eu havia comentado com vocês também que a circunferência trigonométrica, você sempre vai considerar o raio dela valendo uma unidade, ou seja, se eu pegar do centro e eu ligar para qualquer ponto da circunferência, esse valor vai ser sempre 1, certo? E a circunferência trigonométrica, ela é feita em cima do plano cartesiano, onde o eixo deitado, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo em pé, o eixo vertical é o eixo y, certo? Isso aqui fazendo uma revisãozinha do que nós havíamos visto, certo? O que a gente vai começar a estudar agora são as três funções trigonométricas, certo? Que nós chamamos da função seno, cosseno e a função tangente. Na aula de hoje, a gente vai iniciar, vamos fazer devagarzinho, a gente vai iniciar apenas para a função seno, certo? Professor, primeira coisa, o que vem a ser a função seno? Presta bem atenção aqui. A função seno nada mais é do que você pegar um ângulo e você fazer a sua projeção do ângulo, sempre levando em conta o eixo y. Presta bem atenção nisso. Você não vai se preocupar com nada com o eixo x. Você vai se preocupar apenas com o eixo y. Como o raio da circunferência é sempre 1, se eu pegar daqui, o valor do seno vai ser justamente o valor que vai variar nesse intervalo aqui, ó. Professor, como assim? Por exemplo, se eu pedisse para você o seguinte: me diga quanto é o valor do seno de 30 graus. Aí você olha, 0. Onde é que está o ângulo de 30 graus? Ele vai estar por aqui assim, certo? Então, 30 graus, vamos dizer que ele esteja aqui. Então, o valor do seno nada mais é do que você pegar esse ângulo e você fazer a sua projeção em relação ao eixo y. Então, o valor que estiver aqui vai ser justamente o valor do seno de 30 graus. Se eu pedisse para você calcular o valor do seno de 45 graus, você olha onde é que vai parar o 45 graus e você faz a projeção dele no eixo y. Repetindo, sempre que eu falar em seno, você vai se preocupar apenas, no caso, com o eixo y, certo? Então, como é que ficará? 45, a projeção ficaria aqui. Então, está aqui o valor dele. O valor seria justamente esse valor aqui. Ah, professor, mas como é que eu faço para saber qual é esse valor? Primeira coisa, eu disse que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Então, o maior valor do seno, não importa o ângulo, seno de qualquer ângulo, o maior valor que ele vai ter é 1. E para baixo, variando para baixo, o menor valor que ele vai encontrar é menos 1, certo? E tem esse valor aqui central que é o 0. Então, sempre o valor do seno de qualquer ângulo vai variar entre menos 1 até 1. Pode ser menos 0,5, menos 0,2, menos alguma coisa, 0,8, mas o maior não pode ter... Ah, a pessoa não vai ter um seno de um ângulo que vai ser, o valor dele vai ser 1,5? Não pode. O maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Primeira coisa. Esses três valores aqui é o que nós chamamos de ângulos notáveis, certo? Existe uma tabela, tanto para o seno, cosseno, como a tangente dos ângulos notáveis. Eu coloquei a tabela só envolvendo o seno, porque nessa aula de hoje a gente vai estudar só a parte do seno. Então, isso aqui, você não precisa nem decorar não, porque isso aqui vem na prova. O seno de 30 graus é 1/2, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, certo? São esses três valores aqui que nós chamamos de ângulos notáveis, certo? E todos os valores dos senos dos ângulos que eu vou pedir para calcular, quando você for ver que a gente vai colocar no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, você sempre vai ter que fazer uma redução para o primeiro quadrante, onde você vai reduzir sempre para esses ângulos notáveis, certo? Algumas observações importantes. Primeira coisa, vamos, de acordo com o que eu expliquei aqui por cima, vamos ver o valor dos ângulos das extremidades. Professor, como assim extremidades? Por exemplo, se eu pegar o 0 grau, o 0 grau você concorda que ele é bem aqui, certo? Quem é a projeção do 0 grau, seno de 0, certo? Você vai fazer a projeção em qual eixo? No y. Você vai se preocupar somente com o eixo y. Então, seno de 0 graus, ó, é bem aqui no meio, onde no meio, no caso, é
0. Então, o seno de 0 graus vai ser 0, certo? Seno de 90 graus. Cadê o 90 graus? Está bem aqui em cima. Ó. Ele já está justamente em cima do eixo Y. E o 90 graus está justamente no valor máximo dele. Então, o seno de 90 graus é o maior valor que ele vai assumir, que vale quanto? 1. Seno de 180 graus. Ó. 180 graus está aqui ele. Ó. Fazendo a projeção no eixo Y. Ó. Seno de 180 também vai ser 0. Ah, professor, então o seno de 0 é a mesma coisa do seno de 180? Justamente, certo? Seno de 270. Onde é que está o 270? Está bem aqui embaixo. Ó. Lembrando, no eixo Y aqui, para cima são os positivos, para baixo é o negativo. Ele vai estar no valor mais baixo, então o seno de 270 vai ser menos 1, certo? Para finalizar esses ângulos das extremidades do círculo trigonométrico, o seno de 360 vai estar bem aqui, o 360, que tá, no caso também vale 0, certo? Esses aqui são os ângulos, o seno dos ângulos das extremidades, certo? Uma observação importante antes de passar para essa última parte da aula, certo? Sinal do seno. O seno, ele sempre vai ser, no caso, positivo, ele pode ser também negativo. Professor, como é que eu faço? Para saber, sempre que o ângulo estiver no primeiro e no segundo quadrante, ele sempre vai ser positivo. Sempre que o ângulo estiver no terceiro ou no quarto quadrante, ele sempre será negativo, certo? Mas, professor, como é que eu faço para encontrar um ângulo que vai estar em um outro quadrante? Como é que eu faço para saber o valor dele, certo? Presta atenção. O macete é você sempre vai fazer uma redução para esses 3 ângulos notáveis, ó. O grande cuidado que você vai ter que ter é se basear na projeção do eixo Y, que eu vou explicar aqui, e ter cuidado também com o sinal. Professor, como assim? Primeiro valor, ó, o seno você sempre representa somente pelas 3 primeiras letras, S, E, N. Então, eu tenho aqui seno de 120 graus. Igual, como é que você vai fazer? Primeira coisa, posicione no círculo trigonométrico aonde está o 120 graus. Ó. 0, 90, o 120 ele vai estar bem aqui assim. Ó. Então, como é que você vai fazer? 120 graus. Você sempre vai... Presta bem atenção agora. Você sempre vai se basear sempre pelo eixo Y. Então, do 120 para o eixo Y quanto é? 90. Ele está passando quanto? Está passando 30 graus. Então, você vai ter que reduzir o mesmo valor para o primeiro quadrante. Ó. Vai fazer o seguinte. Se ele está passando de 30... eu posso dizer que o 120 ele é simétrico a esse valor aqui. Então, o que passou aqui, você tem que descontar aqui também. Não passou 30? Então, aqui você vai ter que reduzir os mesmos 30. Então, 90 reduzindo os 30, aqui vai parar onde? 60 graus. Ou seja, o seno de 120 ele vai ser igual ao seno de 60 graus. Professor, mas quanto é que vale o seno de 60 graus? Aí você olha na tabela. 60 graus, seno de 60 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu posso confirmar que o seno de 120 equivale a raiz de 3 sobre 2. Professor, e o sinal que o senhor falou? 120 ele está qual quadrante? No segundo quadrante. No segundo quadrante o seno é sempre positivo. Então aqui ele vai continuar sendo positivo, sem problema nenhum, certo? Fazendo o mesmo raciocínio, coloquei ainda um ângulo no segundo quadrante, que é um raciocínio bem semelhante. Seno de 135 graus. Professor, onde é que está o seno? Onde é que está os primeiros? Localiza o ângulo na circunferência. Onde é que está o 135 graus? Está bem aqui, ó. Então, o que é que ocorre? Fazendo a projeção sempre no eixo Y. Esqueça o eixo X. Se preocupe apenas com o eixo Y, certo? O 135, ele está passando quanto de 90? Que no caso aqui é o lugar mais perto do eixo Y. 135 passando de 90, está passando quanto? 45 graus, certo? O mesmo que passou, você vai reduzir aqui para o primeiro quadrante. Ó. Então, fazendo essa mesma redução, ó, reduzindo os 45 graus, 90 menos 45 vai parar onde? Justamente no
45 graus. Então, o seno de 135 vai ser igual ao seno de 45 graus. Onde o seno de 45 graus equivale a quanto? Aí você olha na tabela. Raiz de 2 sobre 2. Olhando o sinal dele, para finalizar, 135 ele está no segundo quadrante ele é sempre positivo. Então, seno de 45 vai ser, seno de 135 vai ser raiz de 2 sobre 2. Esses dois últimos, você tem que prestar bem atenção, tem que ter um cuidado maior, certo? Primeiro, seno de quanto agora? 240. Vamos localizar onde é que está o 240, certo? 0, 180, 240, ele vai estar passando bem aqui assim, ó. (240 graus). Presta bem atenção. O eixo Y, as extremidades do eixo Y é para cima 90 graus, para baixo 270 graus. Aqui eu me baseei do 90, porque ele estava mais próximo do 90. Você concorda que o 240 ele está mais próximo aonde quem? Do 270. Então nós vamos ter que reduzir novamente para o primeiro quadrante. Mas como é que você vai fazer? Em vez de você se basear com 90, você está se baseando, vai continuar se baseando no eixo Y. Você não vai se basear com 90, você vai se basear com quem? Com 270, que está mais próximo dele, e ele ainda está no eixo Y, certo? 270, para chegar, 240, aliás, desculpa, para chegar no 270, certo? Tá faltando quanto? 30 graus. Então, esse mesmo valor do 30 graus, você vai ter que descontar aqui em cima. Descontando esses 30, então eu posso dizer que o 270, 240, ele é simétrico também, no caso, ao ângulo de 60, que é os mesmos 30 aqui. Então, eu digo que o seno de 240 é igual ao seno de 60 graus. E quanto é que vale o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o grande cuidado que você tem que ter aqui? Para finalizar, a gente vai olhar o sinal. 240, ele está no terceiro quadrante, certo? Terceiro quadrante, eu disse que o seno aqui ele é sempre o quê? Negativo. Então, obrigatoriamente, eu digo que o seno de 240 é igual ao menos o seno de 60, que então ele vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo esse último exemplo, para a gente finalizar e eu passar alguns para vocês, ó. Seno de 315. Onde é que está o 315, professor? Vai estar no último quadrante aqui, ó. 270 vai passar aqui um pouco, ó. 315. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, você vai se basear para o eixo Y. Lembrando, as extremidades do eixo Y é o 90 e o 270. E você concorda que o 315 está mais perto do 270, certo? Então, como é que você vai fazer? Primeiro, está passando quanto em relação ao 270? 270 para chegar em 315 está passando 45 graus. Então, esse mesmo valor você tem que retirar do primeiro quadrante aqui, ó, 90. 90, retirando o 45, 90 menos 45, para justamente no 45 graus. Então, o seno de 315 vai ser igual ao seno de 45 graus, onde o seno de 45 graus equivale a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Para finalizar, olhar o sinal dele. Qual é o ângulo? 315. 315 está em qual quadrante? No quarto quadrante. Quarto quadrante ele é o quê? Negativo. Então, obrigatoriamente, você só vai alterar o sinal dele, ó. Então, eu digo que o seno de 315 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, para finalizar, só é lembrar desse macete. Sempre que eu pedir para você calcular o valor de um ângulo, você sempre tem que reduzir ele para o primeiro quadrante, tendo cuidado com essas particularidades em cada quadrante. Segundo quadrante, você vai olhar para o 90, e no terceiro e no quarto quadrante, você vai ter que olhar, que é sempre no eixo Y, né? Você vai ter que olhar para quem? Para o 270, e sempre reduzindo para o primeiro quadrante, para você encontrar os ângulos notáveis, para você poder encontrar o valor do seno, certo? Espero ter ajudado. Aí eu vou passar alguns exercícios para vocês tentarem, certo?